Sejam todos bem-vindos à nossa série de live Respondendo Stories. E para você participar dessa série, basta enviar sua pergunta naquelas caixinhas que nós sempre deixamos nos stories ou aqui nos comentários durante a live. E o tema da live de hoje, da 13ª live, é sobre a importância de deixar consciente, tornar consciente para a criança a segmentação da fala. Então, como você fazer, qual a importância e como fazer a criança ter consciência que a fala pode ser segmentada. E porque durante a semana alguns pais enviaram algumas perguntas e nós respondemos ali ou pelos stories ou por direct. E conversando com algum desses pais, eu percebi que os pais não tinham muito a ideia de quão importante é a criança saber segmentar a fala em sílabas, né? Saber segmentar em palavras e em frases, né? Entender essa dinâmica da linguagem falada para depois ela não ter dificuldades na escrita. Então, Júnior, por que é importante saber segmentar a fala e como trabalhar isso com a criança até mesmo antes da escrita? Boa noite aí a todos. É importante porque a criança ela tem que, no futuro, né, na alfabetização, manipular a estrutura formal da fala. Tá? Por quê? Quando a gente fala e a criança não consegue perceber que entre palavras, por exemplo, tem esses espacinhos, né, que a gente fala de espacinhos, né, na escola. E também a criança não consegue perceber também que a palavra, isso bem no começo, né, ela pode ser separada por sílabas. E também não consegue perceber que a sílaba pode ser separada por fonemas. Então, é importante porque se ela tem essa consciência de que ela pode segmentar, né, rachar tudo, desde a frase até o fonema, ela consegue manipular tudo isso, trocar a ordem delas e criar suas próprias frases, as suas próprias palavras, né, e as suas próprias sílabas, né, manipulando o fonema, e com isso ela consegue escrever muito bem, entendeu? Então isso acontece bastante, essa dificuldade, né, esses problemas acontecem bastante bem no início do processo de escrita. Quando a criança começa a escrever, acontece bastante da criança juntar, né, uma palavra com a outra e juntar um artigo com um substantivo. Por exemplo, a casa. Ela escreve junto mesmo assim, a casa. Né? Mas por quê? Ela está fazendo um esforço de pegar o que ela ouve, o que ela aprendeu, né, no léxico dela, ela pegar a palavra e tentar passar aquilo no caderno. Aí, se ela apelar pelo que ela ouve, vai sair junto, porque você fala assim, olha lá a casa. Aí, o que acontece? Ela escreve tudo isso junto. É perigoso escrever toda a frase junto, né? Várias palavras. Isso eles chamam de hipossegmentação ou aglutinação, tá bem? Tem essas palavras aí no meio pedagógico. E tem caso também de fazer o contrário, de separar mais do que devia, né? Quando a criança começa a aprender, você começa a falar assim, tem que separar, não sei o que, aí ela começa a separar um monte. Aí é a hipersegmentação, né? Ela separa mais do que devia. Então isso no começo do processo de escrita, de certa forma é um pouco normal acontecer, não se apavore, né, quando ela começar a errar. O que você tem que ficar preocupado é se você corrigir ela ainda continuar, tá bem? Com esse erro, porque ela tem que entender que a palavra, né, ela é separadinha por um espaço entre um e outro. E não adianta você, eu já vi gente tentando corrigir assim, olha como a gente fala, apelar por essa parte fonológica que não vai dar certo. Porque olha só como a gente fala. Se você perceber, é tudo muito junto, é tudo muito rápido. E dependendo até da região, etc., onde você fala mais rápido ainda. Então, mais difícil para ela fazer esse esforço. Por quê? Isso é um esforço abstrato que ela tem que fazer. Porque ela tem que entender, opa, ele está me falando assim, mas essa palavra se escreve desse jeito, como eu já vi, e a outra desse jeito, e elas não são ligadas. Então, é um esforço que ela tem que fazer. E não é só um esforço fonológico, ela apela também para a via ortográfica, tá bem? Para tentar resolver esse problema. Porque quando ela vai escreve, por exemplo, a professora fala assim, né? Escreve a casa aí, para o tio Júnior. Aí o que ela vai querer? Opa, casa,
as, a. Aí ela escreve, né? A, as, a. Aí ela separa, entendeu? Agora, se ela apela só para o lado fonológico, o que ela vai fazer? Então, né, para a parte do ouvido, o que ela vai fazer? A casa junto, entendeu? Então, por que é importante primeiro? Porque ela tem que entender que ela consegue pegar esse as, a, alterar e fazer novas palavras, etc, etc, tá? E é importante também, não só, né, no nível do fonema, mas também no nível silábico, né, e depois no nível da palavra inteira, para não ocorrer essas coisas, tá bem? Esses dias até eu estava trabalhando com o Augusto, a separação de sílaba, né? Aí eu acho que a palavra, ele viu a figura, né, de um limão, aí ele tinha que separar por sílabas batendo palma, né? Ele falou assim, limão, né? Então assim, e antes até mesmo da criança estar escrevendo e ter essa correspondência grafema-fonema, ela já vai separando, né, e as sílabas e separando, né, fazendo gestos, colocando a mão no queixo e tal, e ela já vai percebendo que essa fala, que às vezes pode soar, que é separada, é junto, né? Ela fala, não, é limão. Aí, isso. Por exemplo, a palavra limão, a gente fala limão, não fala limão, entendeu? Então, é isso que eu ia falar agora. Aí você fala assim, tá, João, o que eu faço? Meu filho está fazendo essa aglutinação, né? Ou ele está tendo essa, sei lá, esse problema para resolver. O que você pode, se a gente pensar um processo de alfabetização, tá? Um bom processo de alfabetização, que é com um objetivo claro, muito bem definido, o que ele tem que fazer hoje, amanhã, etc, etc. Desde o começo, um processo bom de alfabetização trabalha com a criança várias atividades para ela criar essa consciência de que a palavra pode ser, a frase, a palavra, a sílaba, ela pode ser desmembrada. Tá bem? Então, vários exercícios que tem em alfabetização, tem exercícios explícitos disso. A gente até chama de consciência de palavras, consciência de frases também, né? Então, consciência de frases, palavras e sílabas. E consciência fonêmica. Então, olha só, tem atividades explícitas disso. E tem atividades implícitas, né? Aquela atividade assim, que não é própria para isso, mas ajuda, como o Jair falou aqui. Você está trabalhando, por exemplo, poesia. Geralmente as poesias lá de criança elas rimam, né? Trabalha com rima, etc. O que você está fazendo com criança trabalhando com rima? Você está criando uma atenção para o final da palavra. Para ela, falar, opa, essa palavra aí, ou o final dessa palavra, combina com aquela. Então ela sabe que aquele pedacinho ali combina, tá bem? Ou você pode trabalhar também a literação, que é agora o começo da palavra. Opa, aquele comecinho ali combina. Então ela começa a entender que não é a palavra inteira que está combinando com aquilo. Limão. O li não rima, né, com sabão. É o mão, entendeu? Então ela começa a criar isso. Isso em atividades menos explícitas, tá bem? Então você todo um processo de alfabetização já trabalha várias coisas, né, que já vão ajudar a criança a entender isso. E depois, mais adiante, vai ajudá-la a não aglutinar ou deixar de aglutinar as palavras, tá? Deixar de juntar. Agora, atividades explícitas, por exemplo. Consciência de palavras, que a gente trabalha. Consciência de palavras já tem várias atividades que as crianças trabalham antes mesmo de escrever. Tá bem? Então, isso não é um problema que você deve resolver quando a criança começar a escrever. Tá bem? Isso é um problema que você já começa desde antes, com um trabalho de consciência fonológica. Tá bem? Então, por exemplo, trabalhos de consciência de palavras, o que você pode fazer? Né? Eu vou falar aqui os clássicos que são trabalhados. Os exercícios clássicos de consciência de palavras. Você pega uns bloquinhos, assim, por exemplo, o Jairo. Aí você tem 2 bloquinhos. Então você vai separar, você fala assim, o Jairo. Aí você fala, ó, esse aqui é o Jairo, esse um pouquinho maior e esse menor aqui é o O. Aí você inverte ele. Aí como que tem que ficar? Aí ela tem que falar assim, Jairo, O. Entendeu? Então o que você apela para a criança? Apela e fala, opa, o Jairo não é uma palavra. Essa frase, né, essa sentença tem 2 palavras e ela pode ser manipulada. Entendeu? Olha só que legal. Tem outra atividade também. Você pode pedir até para ela enumerar, né? Um tanto de palavra. Isso tipo, é bom. O Júnior foi. Aí, quantas tem? Daí o tamanho é diferente, ela vai perceber que são palavras de tamanho diferente.
Tá, daí ele vai falar, o Júnior foi e vai movimentar, né, os blocos. Isso. Aí depois quantas palavras tem? Ah, tem 1, 2, 3. Ah, tem 3. Isso. Né? Aí, ó, guarda isso aí. Eu já vou chegar lá quando a criança estiver escrevendo. Essa brincadeira da criança que está manipulando as palavras dentro de uma frase, ela ainda não escreve bem. Entendeu? Ela está aprendendo ali, fazer a letrinha A, fazer a letrinha E, etc. Isso num processo, por exemplo, de pré-alfabetização. A criança não está escrevendo o Jairo ainda, mas ela já está entendendo que, opa, eu consigo manipular isso, porque tem duas palavras dentro de uma frase. Tá bem? Então isso já é uma atividade que você pode fazer. Sempre pergunta, é muito bom isso mesmo que o Jairo falou, de perguntar quantas tem. Porque quando a criança lá na frente estiver escrevendo bem e aí ela juntar essa palavra, o que você pode falar? Você pode apelar para ela e falar, quantas palavras eu disse? Aí ela vai contar lá, o Jairo foi. Aí ela, opa, tem 3. E você escreveu quantas? Aí você vai escrever uma só, o Jairo foi tudo junto. Entendeu? Então tem que separar isso aí. Entendeu? Então, gente, olha só, uma atividade lá de trás, de atividades aí com 3, 4 anos, que eles começam a brincar com isso, que quando eles tiverem 5, 6 escrevendo o Jairo foi ali, ele, opa, vou lembrar daquilo ali. Então, não espera seu filho chegar na hora de escrever para você resolver esses problemas. Aí a gente fala assim, tá, João, palavra, legal, ele não está, né, fazendo essa aglutinação, do, Jairo junto, etc. Sílaba, mas, né, parece ser mais difícil, né? Mas não é tão bem não, porque desde lá atrás você já também consegue trabalhar isso, né? Quando a criança entendeu que a palavra pode ser, que dentro de uma frase pode ser segmentada por palavras, aí você pula para a sílaba. Agora a palavrinha que a gente vai separar, por exemplo, casa. E você pode brincar com esses bloquinhos também. Casa, sem, até com palavras e até agora, sem estar escrito nesses bloquinhos, casa, tá bem? Por quê? Não vai adiantar nada, ela não vai estar lendo aí. Ela não está fazendo essa relação grafonêmica ainda, tá bem? Ela, antes disso, até já começa a brincar com isso. Olha só que interessante. É só para explicitar que quando a gente fala, por mais que pareça que às vezes é a mesma coisa, mas ela tem uma separação, né? Porque realmente, eu falei no começo assim, eu não falo tão rápido, eu acho, né? Mas você vê que se você escrever do jeito que eu estou falando aqui rapidinho, vai juntar tudo mesmo, né? Por que você consegue fazer isso? Porque você já teve uma educação formal, você apela, quando você vai escrever, você apela para a via ortográfica, entendeu? Você apela para regras gramaticais, regras etc, etc. Né? Análise sintática, então você apela para outras coisas. Uma criança não consegue fazer isso, né? Ainda não. Então, porque desde pequeno, junto com esses trabalhos de consciência de palavras, frases e etc., a gente vai criando esse vocabulário com a criança, tá bem? A criança vai começar a ler lá suas primeiras palavrinhas, sei lá, bola, né? Ela vai ver que bola, começa com B, é bola, e não a bola. Entendeu? Então isso já ajuda até como suporte, tá bem? Então num processo de alfabetização saudável, né, e bem estruturado, firme, você vai ver isso, que a criança automaticamente, na verdade sim, naturalmente, ela vai trabalhar com várias palavras, que na hora dela escrever, isso aí eu faço bastante, que eu falo, caso você, até na hora dele errar mesmo, ou juntar, você fala assim, analisa e sintetiza a palavra. Eu não falo assim com a criança, mas eu falo assim, separa os sonzinhos da palavra e junta eles depois. Aí quando ela separa e junta, ela vê que não tem o A antes de a bola. Entendeu? Opa, começa com B, né? O B não é o A. Então isso ajuda também na hora dela estar escrevendo. Ok? Então, aí voltando, né? Trabalho com sílabas. Aí na hora dela separar também, você pode fazer também com esses bloquinhos. Assim como palavras, sem ter nada escrito neles. Você pode pegar aquele material dourado, para quem não sabe, é aquelas caixinhas que você compra nessas lojas de brinquedo educativo, etc. Que é aquelas caixinhas que é para criança aprender matemática, dezena, centena. Aqueles bloquinhos ajudam bastante, porque tem uns bloquinhos pequenininhos assim,
E tem uns grandes, aí, por exemplo, ou já, aí você pode brincar com os grandes maiores. Ou você recortar, né? Recortar uns bloquinhos, pedir para ele ir montando. É Lego também, quem tiver Lego, você junta as pecinhas do Lego. Isso. Daí você, se a sílaba ou a palavra for maior ou menor, você faz ali a proporção, só para a criança. A criança é muito, principalmente ali pequenininha, na primeira infância ali, ela é muito sensitiva, ela precisa ter a coisa concreta. Isso. Então por isso que quando você vai trabalhando de forma concreta, de forma palpável, a criança vai tornando consciente que a nossa fala é segmentada em sílabas, palavras, etc. É muito legal esses blocos aí. Por exemplo, você pode fazer também com papel, você recorta os papeizinhos, né? E pode ir colocando. Aí você pega, por exemplo, eu particularmente faço isso. Por exemplo, quando eu vou separar, ou por exemplo, o Jairo, eu pego um menorzinho pro O e um maior pro Jairo, né? O Jairo. Mas você pode, tanto faz, tá bem? Isso aí ajuda um pouco. Mas se você pegar, por exemplo, material dourado e pegar só as unidades, que é um monte de quadradinho igual, também dá na mesma. O importante é entender que há um espaço, né, entre uma palavra e a outra, tá bem? É uma divisão, né? Uma divisão. Assim como você vai trabalhar a sílaba. Aí, quando você vai trabalhar a sílaba, a gente estava falando, bola, você pega 2, aí você pega, ó, bola, tá bem? Tem outras formas de você ajudar a criança a separar a palavra em sílaba. Por exemplo, o que a gente, o Jair usa bastante, que a gente vê bastante assim, também, que é uma forma clássica de trabalhar, é por palmas. Também bola. Aí você pergunta, quantas palmas você bateu? Aí ela vai falar, bati bola, 2. Aí fala, então quantas sílabas tem? 2. Quais são? Bola. Entendeu? Parece ser chato, mas isso ajuda muito a criança a entender essa relação de que bola é uma palavra, mas ela é dividida em 2 sílabas. Eu consigo manipular. Aí você pode colocar assim, olha que legal, essa é uma atividade legal também, que a gente sempre faz. Bola, você pode pegar o lá e coloca na frente. Agora lê pra mim. Aí como que ficou? Lá, entendeu? Aí ela começa a brincar. É claro que isso é um processo mais adiante, né? Mas por que isso é importante? Para a principal, né? A atividade principal de alfabetização, que é a criança chegar no nível fonêmico, né? Que é a última unidade ali, né? da palavra, da fala. Então, por exemplo, aí agora você vai pegar os quadradinhos lá, com bola, agora você vai ter 4 quadradinhos. B-O-L-A, tá bem? Aí você pode brincar e manipular do mesmo jeito que a criança. Eu vou falar aqui uma atividade bem legal que a gente faz também, de análise e síntese, que essa é a classe também. Você pega, junto os 4 quadradinhos, aqui está escrito B-O-L-A, bola. Aí eu vou separar, pede para ele fazer os sonzinhos, aí juntar. E depois você pode começar a inverter eles. Pode colocar assim, balo, entendeu? Peguei aqui e troquei, como ficou. Entendeu? Olha o nível de atenção que a criança tem que ter, né, para manipular. Né? E eu achei interessante, eu achei necessário trazer esse assunto da importância de tornar consciente para a criança essa segmentação da fala, porque sempre quando alguém faz alguma pergunta, ou os materiais que a gente vê por aí, ou o pessoal trabalhando com as crianças, eles dão muita ênfase na escrita. Não, a criança tem que escrever. Tudo bem, a criança vai escrever, não se preocupa, vai chegar uma hora que ela vai escrever, ela tem que treinar mesmo a coordenação motora, mas isso não é o principal. O principal é essa consciência que a criança vai adquirindo com o tempo, ela vai tornando consciente, a coisa vai ficando mais clara com vários exercícios que fazem parte de todo o processo. Então, antes da criança estar escrevendo e fazendo a relação grafema e fonema, ela já tem que ir adquirindo essa consciência de frases, de palavras, de sílabas, de fonemas. Então, isso é um processo gradual. Então, assim, tem exercícios que você faz desde quando a criança está pequenininha, na hora, oralmente você pode fazer, você dá ênfase mais na sílaba, separa melhor as palavras quando você está na leitura, dependendo a finalidade da atividade, você dá ênfase, que é o que o Júnior falou, que são atividades que não são tão explícitas, né? Que você consegue já ir trabalhando essa consciência da criança, que a fala pode ser segmentada. Então, para daí lá na frente, a hora que a criança tiver com a coordenação motora fina desenvolvida, tiver fazendo a relação grafema e fonema e for escrever, ela não ter essa dificuldade de ficar ou separando muito, que é hiper,
É, hipersegmentação. A hipersegmentação ou ficar aglutinando as palavras. Isso é natural, porque a nossa fala ela é meio contínua. A gente tem um ritmo, né, de fala e tal, mas não é auto-evidente que quando a gente vai representar isso é separado, né? Só é pra gente evidente. Olha ainda que muita gente erra, por exemplo, pedir para você ficar separando silabicamente várias palavras aqui. Entendeu? Por que você consegue fazer isso e outras não? Porque essa palavra eu não conheço, ou tem regras gramaticais dentro dessa palavra que eu não consigo separá-la de alguma forma. Entendeu? É evidente pra gente porque a gente já estudou bastante, já viu muita palavra ser segmentada. Então, pra gente é fácil, entendeu? Então, o objetivo central de você trabalhar e evitar esses problemas é você trabalhar muito bem essa segmentação, tá bem? Desde com consciência de palavras, consciência silábica e consciência fonêmica, tá bem? É importante isso porque a criança consegue manipular a nível fonêmico e aí quando ela consegue fazer isso, ela consegue codificar depois. A gente fala assim, quando a criança está lendo, ela está decodificando, né? Está tirando do código ali e lendo. Agora, quando ela codifica, ela pega, né, ou ela lê e escreve, tá bem? Então ela está criando aquele código. Então, nessa etapa, para ela conseguir fazer isso, tem que estar lá dentro do cérebro dela toda essa regra, que a gente chama de princípio alfabético, de que ela consegue manipular a nível fonêmico todas essas peças, tá bem? Porque aí sim ela vai conseguir escrever bem, tá bem? Porque sem alguns erros, isso só apelando para a via fonológica. Aí junto com essa base via fonológica, a gente vai trabalhando regras ortográficas, regras de gramática, análise sintática, etc. E aí vai fazendo um castelinho. Aí sim, por exemplo, casa mesmo que a gente está dando. Olha só que interessante, casa é com S, né? Só que ela tem o som de Z também. Então, junto com isso, o que você vai ensinando com ela? Olha só, às vezes a criança aprende ali que casa é com S, mas tem som de Z, porque ela já cansou de ver casa e já impregnou naquela, está no lexo dela e casa com S, beleza. Mas ir para outras palavras que ela não conhece, ela tem que dar o som de Z, por quê? Porque é entre duas vogais. Então você está vendo que junto com ela, apelando só para ver fonológico, não adianta também. Junto com isso, você vai criando essas regras, essas regrinhas juntos, e aí a criança vai conseguir escrever bem. E aí, caso ainda ela, Júnior, ainda assim ela está aglutinando, ainda assim ela está juntando as palavras. Aí você apela, por exemplo, para análise síntese. Você pede para ela, essa palavra aqui, que você escreveu, por exemplo, a casa, eu quero que você faça todos os sonzinhos dela para mim. Aí ela vai fazer assim, a. Aí, qual que é o primeiro sonzinho que você ouviu? Não é a. Então o que é? Esse a não é da casa. Entendeu? Aí, opa, é verdade. Aí ela separa. Entendeu? Olha aí, então, caso ainda continue, apele para ela fazer essa análise síntese fonêmica, tá bem? Isso é legal porque quando ela está trabalhando com essa análise síntese fonêmica, ela já está escrevendo suas primeiras palavrinhas. E provavelmente vai acontecer alguns casos disso, de aglutinação, né? Ou essa hipossegmentação aí. E aí você apela para isso. Por quê? Se você deixa isso no lar e deixa, a criança às vezes vai ter 12, 13 anos, e aí você vai ficar pedindo para ela analisar e sintetizar, né? Para ela conseguir escrever separado. Isso, entendeu? Então trabalha com isso antes, começa lá com consciência fonológica, consciência de palavras e sílabas desde pequeno, sem ela escrever ainda, não interessa se ela está escrevendo ainda, porque igual já falou, o mais importante é aqui dentro. Na cachola. Não é visomotor ali. Isso aí ela aprende rapidinho. Uma coisa normal até para passar essa via ortográfica, né? Tem a via fonológica e a ortográfica. Uma coisa normal que é comum quando a criança já é um leitor autônomo, já escreve as palavras que ela consegue ler e está trabalhando na alfabetização plena, né? Em precisão, velocidade, etc. É comum a criança escrever o jeito que ela ouve. Né? Então, por exemplo, se você ouvir nós falando, né, nós somos aqui do interior do Paraná,
a gente troca, né? É a pronúncia aqui, o sotaque, né? É o famoso leite que a a gente gente fala diz, aqui, né? a gente troca muita, né? Não pronuncia assim, né? Claro, assim, né? Enfim. Como a gente lê formalmente. É o jeito mais coloquial, né? É. De se comunicar. Então você vê as crianças escrevem, vai escrever igual o Júnior falou, leite, escreve leite, sabe? Enfim, aí às vezes até só um esses dias um amigo nosso, ele falou que, eu acho que o pai dele é do sul, ele falou da internet, né? Ele escreveu internet T, entendeu? Isso com T, né? Internet T. Acontece pra eles lá também, problema, não é só pra gente. Eu já vi isso num shopping em Curitiba, foi uns 15 anos atrás. Tava assim, temos internet T, sabe? T com T, assim, no final. Mas é porque a pessoa só tá ouvindo e o que ela apelou só para via fonológica. Ela esqueceu que internet é uma palavra estrangeira, né? Um neologismo, e tem mudo no final, né? Enfim, e uma coisa engraçada até aconteceu esses dias, que eu tô fazendo todos os dias ali, um pouquinho antes, um pouquinho depois, depende muito da rotina ali de casa, das crianças. Tô fazendo lives aplicando atividade com as crianças, né, com o Augusto e com o Antônio. E muito engraçado, esses dias eu tava dando ênfase no primeiro fonema das palavras, e o Augusto começou a brincar, e até eu demorei para entender que ele tava brincando. Era para ele, tinha uma fada, um zumbi e um vampiro. Falei, Augusto, circula a imagem que começa com Z, né, que é o Z, né? Aí ele pegou e começou a bater o lápis assim no zumbi, que era o único, né? E falou assim, Zada. Não é Zada. Depois ele falou assim, Zampiro. Não é Zampiro, sabe? E aí eu falei, vai Augusto, vai, circula. Então, eu percebi que ele tava batendo ali, mas ele começou a brincar. Isso é excelente. Eu até coloquei nos stories depois, esse trechinho. É excelente a criança começar a brincar com as palavras, sabe? Isso, essa atividade que o Augusto fez aí, ó, né, olha só que legal. É uma das principais atividades que as crianças têm que fazer, né, no processo de alfabetização, que a gente chama de aliteração. Ela está mudando o som inicial da palavra. Tem umas atividades... E ele que inventou, né? Eu achei muito legal, porque isso aí, muita gente não conhece a atividade, mas é uma das principais atividades que dá para você trabalhar. Eu tirei essa atividade, olha só, o Augusto tirou essa atividade, eu já vi essa atividade no livro chama A Arte de Ler, de José Moraes. Esse cara é um baita pesquisador aí sobre alfabetização no mundo inteiro, ele é português. O que ele demonstrou uma atividade lá, que ele viu e gostou muito e um monte de gente usa? É assim, ele falava assim, ó, você tem um amiguinho que toda vez que ele vai falar, ele coloca tal palavra, tal letra na frente das palavras. E se tem outro amiguinho que tira tal letra da frente das palavras. Então aí os amiguinhos estavam conversando e aí a criança tinha que descobrir que amiguinho estava falando. Está, por exemplo, o amiguinho que tira a letra ou o que coloca. Olha que legal. Aí ela começa a fazer isso, fazer esse trabalho de alterar, né, a estrutura formal da palavra. E é exatamente isso que é ler e escrever depois também, entendeu? É brincar com isso. Também é brincar com esses fonemas, por que começa com essas atividades simples, a inicial e final? Porque é mais fácil, também. Não pede para a criança já do nada separar umas palavras enormes que ela nunca viu e manipulá-las no meio, não vai dar, né? Começa com os fonemas mais simples, né? As sílabas mais simples, né? Os canônicos, né? Com certeza. Luva. Entendeu? Começa lá com luva. Aí você fala, coloca lá, eu vou falar agora com B, buva. O que eu falei de errado? Pergunto pra ele, né? Você consegue tirar esse aqui e colocar esse e ler? Então a criança, ou o primeiro, é mais fácil ela perceber. E depois, com rimas, você consegue trabalhar o final delas. Também. Aí você brinca também, eu sempre falo assim, é muito legal quando você está cantarolando uma música que a criança... Eu estava pensando nisso agora. Que a criança está brincando, eu gosto de encher os picuados das crianças, quando você começa a cantarolar a música que ela conhece, e aí no final você troca. Aí você vê que, você está falando uma coisa errada aí, né? Sim. Até esse dia o Antônio, o Augusto estava aqui, eu não lembro que música que era, que aí eu estava azucrinando ele não é assim não. Ele percebe na hora, né? Percebe, entendeu? Então você começa com essas brincadeirinhas.
E depois você vai indo para a parte mais técnica. Né? Até quando nós falamos de trabalhar bastante com leitura de poemas, de parlendas, cantigas de roda e tal, as pessoas às vezes podem achar, nossa, mas que coisa mais retrógrada, né? Não sei o quê. Mas não, isso é excelente. Por quê? Porque a criança, a música é muito mais fácil da gente decorar com a música. Então o ouvido da criança vai ficando com uma atenção, com uma percepção muito mais refinada. Então quando você troca ali uma letra, troca uma palavra, ele percebe. Então isso vai ajudar ela ir tornando consciente que a fala pode ser fragmentada, pode ser manipulada, segmentada. E daí com músicas, se a criança já tem esse costume de ouvir, já está no imaginário dela, na mente dela, o formato da música, o ritmo, né, os sons, aí a hora que você troca, ela vai perceber muito mais facilmente. E uma coisa que deixa isso para nós, adulto, uma imagem bem clara disso, quando você está estudando alguma língua. Eu sempre dou esse exemplo porque é um exemplo muito claro. Se você já estudou alguma língua, no início, quando você ainda não está com a audição muito bem treinada, você não entende o idioma, não é às vezes porque você não tem vocabulário, porque você é um idioma muito novo. Não, às vezes você já ouviu aquela palavra várias vezes, já estudou aquele vocabulário várias vezes, só que quando você ouve um falante nativo, um falante da língua, você não consegue perceber você ouve tudo muito junto e seu ouvido não percebe essas diferenciações das palavras, essa segmentação das palavras. Então, para uma criança, ouvindo um idioma materno, é a mesma coisa. Ela começa a ouvir, daí só com essa percepção, esse treino do ouvido, ela vai perceber, opa, aqui tem mais, né, tem várias palavras. Enfim, aí ela vai tornando isso consciente com exercícios, com músicas. E aí, a hora que ela for escrever, ela então começa lá no início, ela já vai estar bem mais treinada em separar os sons da fala, né? Só uma coisa aqui para terminar, tá? É o seguinte, não adianta você pegar ainda mais esse tipo de atividade com crianças de 3, 4 anos e fazer uma semana, entendeu? Aí eu já vi isso, assim, mas eu já fiz isso com meu filho, né? Tipo assim, aí você vai ver, o que você fez? Tá bom, então daí a atividade. Aí você vê lá, Fiz tem 2, 3 vezes, né? aí você vê, não, entendeu? Não vai dar certo. Então, ainda mais com criança pequena, você tem que martelar, você tem que pensar assim, numa escola, imagina uma escola ideal, né? A melhor escola, com o melhor método. Ela vai fazer isso em 1, 2 anos, quase todos os dias, entendeu? Imagina isso, quantas horas de atividade desse tipo a criança está fazendo, né, em 1 ano. É muita coisa. Aí eu vejo os pais assim, né? Eu trabalhei um pouco, né? Quantas horas você se dedicou a fazer isso? E não é só isso, o processo de alfabetização. Também é o principal, mas tem outros que ajudam, né, no todo. Então, não adianta, você tem que pensar assim, numa escola normal, para ele aprender a ler, ele tem que fazer isso, e olha que ainda na escola ensino coletivo, etc. Aqui em casa, tudo bem, você consegue fazer isso, o que eles fazem na escola, com menos tempo, tá bem? Mas não é com menos acuidade, né? Entendeu? Então você tem que fazer sempre bater nessa tecla. Júnior, agora ela aprendeu a separar e brincar as palavras, aí depois você vai para sílabas, depois você vai para fonemas. Quando ela começar a escrever ainda, você vai estar brincando com isso, porque aí é uma hora importante, mas o que ela está treinada já para escrever. Quem acompanha as lives que eu faço com as crianças lá, pode achar, nossa, que negócio chato, repetitivo, mas é assim. Você pode ver, toda vez eu repito tudo que a gente já... Eu reviso tudo. Não, constância, é isso aí. Constância. É a palavra. Toda vez eu reviso tudo que eu fiz nos dias anteriores, eu reviso mesmo assim, rapidinho. O Augusto, pra você ter uma ideia, ele já lê as palavras mais simples, né? Tirando as sílabas complexas e tal, ele já lê. Só que eu vou lá e refaço tudo de novo. Eu reviso os fonemas e ele esquece. Você ficar um pouquinho sem fazer. Esses dias eu comentei, eu fiquei um tempinho ali sem fazer sequência numérica, contar, escrever número, ele já esqueceu a sequência numérica. E ele, com 2 anos, o Augusto tem 5, com 2 anos, ele já lia acho que até 100. Eu coloquei ele no Kumon, ele... Né, fazer todo dia. Né? Então, assim, é um bom exemplo, é o Kumon. Um baita método.
Dá super certo. Olha lá o que eles fazem. Todo dia você pega um bloquinho, tem que fazer. É que eu já fiz eu fiz de matemática e inglês ainda. Então é todo dia. É 20 minutos, mas é todo dia tem um bloquinho de tarefa pra você fazer. Entendeu? É por isso que o nosso programa que nós desenvolvemos, nós fizemos atividades diárias para você ir aplicando todo dia com sugestões de rotina, né, para você saber o que aplicar e como aplicar, a quantidade também, porque você não pode colocar um monte também, porque não adianta, né? E o que eu vejo, às vezes, Júnior, conversando com pais que são amigos, que também dão importância a essa alfabetização das crianças e tal, né, que querem participar da educação dos filhos, eles falam assim, não, esse negócio que você fala que é só um pouquinho por dia, né? Não, eu demoro um tempão. Tá, quem assiste as lives lá vê, vai lá que é na prática, às vezes eles choram, às vezes eles não querem fazer, às vezes eu falo, não, agora eu vou fazer tal coisa, eles não querem obedecer, então tem um monte de macetinho lá que vocês vão ver, que eu uso assim pra eles se comportarem, ter atenção, enfim. Mas se vocês repararem, todo dia o Antônio, ele tem 3 anos, todo dia ele quer ficar 2 horas fazendo. Se eu deixar ficar lá com ele, eu fico lá 2 horas, 2 horas e meia, daí que ele vai começar a cansar, entendeu? Então assim, eu vou lá, faço 30 minutos, 40 no máximo, agora o Augusto tem que fazer, Antônio. Daí vai aqui do lado, pinta tal coisa, sempre eu faço isso, porque e eu falo, ó, agora eu vou falar que a gente vai parar, ele vai querer chorar. Eu já comecei a avisar, senão o pessoal achar que entra na hora, vê a criança chorando, tá judiando, achar que eu tô torturando ele, mas não, ele quer continuar fazendo. Então assim, não adianta também você fazer aquele monte e aí depois não revisar, entendeu? Depois já ir passando pra frente, você vai ter dificuldade. Lá na frente vai ter vários detalhes ali do processo que a criança vai ter dificuldade, não vai ter entendido, não vai ter internalizado. Por isso que a gente tem até um jargão, que a gente criou uma série, tem vários vídeos aí no nosso canal do YouTube, que é educação infantil é simples, mas não é fácil. Não é fácil mesmo, por causa disso, porque tem vários detalhezinhos que são muito importantes e dependendo do jeito que você lida com isso, você vai ter dificuldades, ou se você lida da forma correta, você vai facilitar para você e para a criança também, né? Verdade. Tem alguma coisa para dizer? Não, acho que hoje tá bom. Deixa eu só ler uns comentários aqui da Samara. Tudo bem, Samara? Eu vi que você mandou os comentários, mas a gente estava no meio do raciocínio. A Samara falou que preciosas informações, estamos eu e meu marido, meu esposo assistindo. Deus abençoe e sempre acompanhando vocês. Obrigado, Samara. Deus abençoe você também, sua família, seu marido e seus filhos. Opa, deixa eu voltar aqui. Essa base da consciência fonológica começa por nós pais. Estamos aprendendo para ensinar. É isso mesmo. Você sabendo a importância, né, da base que a consciência fonológica cria, né, para a criança ser bem alfabetizada. Primeira coisa é estar convencido que esse é o melhor meio, né, de você educar bem, alfabetizar bem a criança, né? Tem umas pesquisas muito interessantes que dizem assim, crianças desde 2 anos já que ouvem histórias em voz alta, né, os pais atentam para essas coisas, elas têm no processo de alfabetização um rendimento maior aos 4 anos e aos 6 já leem com maior fluência, entendeu? Olha só que interessante. Então, desde 2 anos, né, uma criança assim, pequenininha, você já consegue trabalhar nessas coisas. Ela comentou aqui, ó, a gente não pôde adquirir o curso de vocês, mas sempre indicamos seu Insta, seu Instagram e o canal do YouTube. Obrigado. Tem a versão agora... por assinatura. Isso. Dá uma olhada, a gente colocou, a gente não divulgou ainda, mas logo nós iremos divulgar a versão por assinatura. Então, entra lá, acho que está mais acessível. E lembrando que não é só atividades, eu acho que isso é importante falar. Até eu chamo de programa, nem de curso, porque é um programa, nós criamos um programa e o mais importante é o suporte pedagógico, o que eu acho, meu ponto de vista, assim, é o suporte pedagógico. Então tem o passo a passo e o suporte pedagógico do Júnior, tudo que, se você se tornar assinante, tudo que você tiver dúvida, que você tiver dificuldade, ali do seu caso específico, a gente ajuda a ver como resolver e provavelmente vai ter sucesso aí na alfabetização das crianças. E também, então tá o link ali na nossa bio, dá uma olhada lá nos planos que tem mensal, semestral, anual, e eu espero que dê para vocês entrar para nossa família também. E se tiver alguma pergunta, pode nos enviar também aqui agora na hora da live, que a gente, se puder, a gente responde.
Um abraço para a Deise, a Vidote. Isso, a Patrícia também entrou com um abraço, a Cleide. Então, Júnior, acho que é isso por hoje. Hoje foi um pouco menor a nossa live, mas tá bom. Tá frio aqui. Tá frio mesmo. Então, até a próxima. Grande abraço a todos. Por hoje é só. Tchau. Tchau.